Elizabeth da Esperança, do País das Sombras, os visitantes do outro mundo. O grande espírito, a divindade, sempre os emprega em seu serviço para indicar-nos a sua vontade. Longfellow. Até então as nossas sessões seguiram um curso regular. Nelas tínhamos interesse de distração, mas nunca indagamos se algum de nós possuía a faculdade especial. O nome de médium não era certamente invejável, quando afinal fui reconhecida como sendo o médium pela qual todos esses resultados se obtinham. O que pouco me satisfez, apesar de não acreditar muito nisso. O que eu sabia acerca dos médios fora aprendido nas narrações dos jornais. Narrações essas que lhes não eram favoráveis. Por isso o nome de médium era para mim sinônimo de mágico e impostor da mais baixa classe. Eu de nenhum modo desejava ser classificado entre eles. Não insisti sobre essa questão e as nossas sessões continuaram como antes, até a noite em que precisavam, precisamente no momento de tomarmos lugar ao redor da mesa. A conversação versou sobre a dificuldade de se obterem mensagens diretas. Experimentamos a prancheta com maior ou menor êxito, mas isso não correspondia a todas as exigências. O processo era lento e a escrita não tinha clareza. Alguém sugeriu que, se era realmente um espírito quem escrevia, podia também fazê-lo pela mão de um de nós. E sem o auxílio da prancheta, fizemos a experiência. Sucessivamente, cada um tomou o lápis na mão direta e, convidando o espírito para escrever desse modo, aguardamos com curiosidade o resultado da experiência. Em muitos casos, pudemos ver que os músculos do braço e da mão ficavam tensos e que os dedos, segurando o lápis, tinham agitações convulsivas. Mas, a não ser algumas garatujas, nada se produziu. Outros, tentando escrever, vão experimentando sensação alguma no braço, não experimentaram sensação alguma no braço nem na mão e abandonaram logo o lápis. Quando chegou a minha vez, notei a princípio um contato, picadas e uma sensação dolorosa no braço, como a que se experimenta quando se choca o cotovelo. Depois veio uma sensação de entorpecimento que se estendeu às extremidades dos meus dedos. Minha mão ficou de todo fria e insensível, podendo eu beliscá-la e mordê-la sem sentido alguma. Após alguns instantes, ela começou a mover-se lenta e laboriosamente, imitando os movimentos de quem escreve, fazendo tentativas repetidas para formar palavras e terminando em seguida por escrever com uma letra assaz pequena e má. Novo ensaio veio afirmar um progresso real. Mas as sensações que eu experimentava no braço, além de serem dolorosas, eram decididamente desagradáveis. Por isso, apesar da minha curiosidade, não me senti contrariada quando tive de deter-me, ao avisar-nos a pêndula que chegara a hora de suspendermos a sessão. Consagraram-se as reuniões posteriores às experiências do mesmo gênero, e não foi preciso muito tempo para que a minha mão se tornasse inteiramente hábil na caligrafia. Com rapidez eu enchia páginas inteiras de caracteres distintos e bem formados. Enquanto conversávamos e recebíamos outras espécies de mensagens. Depressa observamos que a escrita apresentava caracteres diferentes, de um para outro momento. E que não só é ela em si, mas também os assuntos tinham a sua individualidade distintamente acentuada. Rapidamente esses correspondentes invisíveis tornaram-se familiares. Aprendemos a conhecê-lo por seus nomes e eles contataram-nos algumas coisas de suas vidas. Um deles, John Harrison, inglês que tinha vivido no condado de York, solitário misantropo com algumas ideias religiosas misturadas de pessimismo. Escrevia uns longos e minuciosos discursos, principalmente sobre os assuntos religiosos. Essas mensagens eram recebidas cortesmente, mas devemos confessar que nós sentimos aliviados quando algum dos outros escritores invisíveis se apossavam da mão e do lápis, especialmente Walter Trace, um americano cuja história é a seguinte. Fora estudante na escola ou universidade de Hagley, e quando rebentou a guerra civil, tendo se alistado como voluntário, tomou parte em diversos combates, dos quais saiu ileso, salvo o fator de haver perdido 2 dedos por causa de um descuido no manejo da espingarda. Seus amigos desejavam vê-lo recomeçar seus estudos depois da guerra, mas isso não lhe agradava e ele procurou dissuadi-los.
Um acidente pôs termo à controvérsia, enviando para outro mundo. Afogaram-se no lago quando viajava a bordo de um vapor. Muitos passageiros caíram então na água. Ele sabia nadar, mas não tinha probabilidade de salvação no meio dessas pobres criaturas, que se agarravam a ele para não se afogarem, e o que fizeram ir também ao fundo. Muitos anos depois, encontrei um jovem que igualmente fora aluno da Universidade de Yale. O que ele contou-me da sua vida coincidia em muitos pontos com as narrações de nosso amigo e a respeito dos lugares, dos professores, dos estabelecimentos, dos hábitos dos estudantes. Segundo Walter, ele contava cerca de 20 anos quando se alistou como voluntário e 22 quando se afogou. Walter tornou-se depressa o favorito do nosso grupo. Parecia trazer-nos uma verdadeira atmosfera de alegria, bom humor e vida. Era ele, como nos disse, quem se servia da mesa para acompanhar a música, e depois de termos feito conhecimento com ele pela escrita, vimos que o seu modo de agir combinava com o seu caráter. Mostrava-se tão curioso e cheio de interesse pelas experiências como nós mesmos, e em muitas ocasiões surgiu novas ideias para instruir-nos e esclarecer-nos. Às vezes lhes propunhamos questões a que ele não era capaz de responder. Mas então, depois de refletir um momento, escrevia: vou submeter isto a alguém que conheço. Conservai-vos aqui até que eu venha. Na volta, dava-nos invariavelmente a informação desejada, embora o fizesse tão engraçadamente que parecesse ser antes uma pilhéria do que a questão séria sobre a qual o tínhamos consultado. A natureza espirituosa de Walter foi uma fonte de contínuas distrações. Ele era sempre bem-vindo e acolhido com alegria desde o primeiro sinal da sua letra grande e ousada. Foto do espírito de Walter. Uma noite, respondendo a pedido de informações sobre um assunto particular, Walter confessou a sua incapacidade para esclarecer-nos, porém disse que, se fosse de nosso agrado, ele nos traria outro. Esse espírito, a quem chamava governador, ensinar-nos-ia provavelmente, se com ele fôssemos atenciosos, tudo o que desejávamos saber. E acrescentou: sobretudo não trateis como a mim, é preciso calçardes luvas, pois que ele é muito cheio de formalidades. Prometemos naturalmente observar melhor a conduta e tratar seu amigo com o devido respeito. Porém, divertimos-nos algum tanto essa censura indireta, porque era certo que não tratávamos Walter com a delicadeza necessária. Esse novo elemento mostrou-se-nos logo como uma individualidade muito diferente das de Walter e John Harrison. O governador era grave e sério, entretanto cismado e paciente. Era um sábio estudioso, um amigo fiel e auxiliar infatigável. São passados 20 anos desde a noite em que Walter nos apresentou, e desde então nunca sua amizade foi encontrada em falta. Na enfermidade, na saúde, nas aflições, na calma, na boa fortuna, ele mostrou-se sempre simpático e de bom conselho. Desde o começo constituiu-se um guia escolhido, um guarda, um conselheiro e um mentor, nunca nos importunando com seus conselhos, mas sempre prestes a dá-los quando os reclamávamos. Conselhos esses nem sempre de fácil aceitação, pois que às vezes eram extremamente penosos e mesmo tão contrários às minhas inclinações que eu recusava segui-los. Devo, porém, confessar que nunca deixei de arrepender-me amargamente da minha teimosia. Quando eu seguia seus conselhos, confiado em sua sabedoria, tudo ia bem. Ele nunca cometia erro no diagnóstico de uma enfermidade, descrevendo fatos, teorias científicas ou dando certos detalhes concernentes a coisas possíveis, mas que não eram ainda conhecidos do mundo. Não compreendemos desde logo a grandeza dessa nova inteligência, comunicando-se para o nosso bem, mas sentimos depressa que a recomendação de Walter era inútil, porque mesmo sem
ela nunca teríamos ousado tratar Stanford como um bom camarada, como fazia em relação a Walter. Respondendo à nossa questão sobre a sua vida terrena, Stanford contou-nos sucintamente ter sido filho de um homem político americano casado com uma alemã, e que grande parte da sua educação fizera-se na Alemanha. Interessava-se pelas ciências naturais, era estudioso, ambicioso de saber, grande amador de experiências, investigador, apaixonado de tudo que se referia ao emprego das forças naturais e serviço do homem. Sua carreira científica foi detida por um acidente que o obrigou a guardar leito durante 3 anos, terminando pela morte. Runor Stanford, segundo o desenho, a pastel, executado em completa obscuridade. Foto do espírito dele. Foi durante esses 3 anos que a questão da sobrevivência começou a interessá-lo. Até então ele não se tinha preocupado com isso, considerando o assunto como um daqueles que não podem ser tratados do mesmo modo que os problemas da matemática ou da natureza científica. Para ele não havia prova alguma da sobrevivência depois da morte, ou somente existiam teorias sem provas, e portanto inúteis ou destituídas de interesse. Durante a sua longa reclusão, vendo-se obrigado a abandonar os estudos, seu cérebro, conservando-se ativo em análise como anteriormente, pôs-se a estudar e aprofundar o tema das crenças religiosas. Ele foi também impelido a isso por sua mãe, cujos esforços carinhosos visavam a minoração do seu desgosto, do seu desespero e, por assim dizer, despedaçados o seu trabalho e a sua vida. Ele, pois, por amor à sua mãe, buscou interessar-se pela religião que ela professava e ficou surpreso vendo quão pouco era o que daí podia esperar. Considerava a morte com o interesse e a ansiedade do experimentador, procurando conceber o desenvolvimento ou o resultado de um plano que ele tivesse sido criador, de um plano apreciado como uma teoria amada, mas apenas confessável. Desejaria ter provas, coisa que buscava em todos os seus estudos, e com o fim de obtê-las esperava resignado, se não feliz, a morte. Pagou o tributo necessário e conseguiu seu fim. Morreu e encontrou a provas, nas mesmas proporções em que em vida a buscaram. Sua inteligência era mais livre, seu amor ao estudo, seu desejo de saber estava aumentado, sua capacidade de compreensão era mais clara e brilhante, suas simpatias humanas e até então comprimidas expandiam-se sem constrangimento, davam-lhe a vontade de ensinar aquilo sobre o que tempos antes desejaria instruir-se. Eis, em resumo, o que nos contou a respeito de si mesmo. Abre aspas. Não façais indagações acerca da minha vida terrena, nada descobrireis, eu não vos dei o meu nome inteiro. Muitos dos meus parentes ainda vivem e não desejo desgostá-los. Aceitai a minha narração como me aceitastes. Ela é tão sincera como o meu desejo de vos ser útil. Fecha aspas. Conformando-nos com o seu desejo, nunca fizemos indagações alguma, apesar de não nos faltarem ocasiões, mas de uma observação feita incidentalmente na discussão de um ou outro assunto. Traiu a sua amizade pessoal com sábios de diferentes nacionalidades. Mais tarde, o nosso ciclo de amigos invisíveis cresceu com a chegada de uma pequena espanhola que escrevia mal o inglês, misturando-lhe palavras espanholas. Sua escrita era inteiramente fonética e suas expressões as de uma menina de 7 a 8 anos, cheia de vontades e impetuosa. Disse-nos ter morrido queimada com a sua irmã mais velha em uma igreja de Santiago e chamava a Walter grande amigo, ao qual amava muito. Imagino que os seus afetos fossem caprichosos, porque ela afeiçoou-se de pronto a um dos membros do nosso círculo, ao qual chamava Geórgio, e manifestava as suas preferências. Desde então parecia prodigalizar todas as suas atenções a esse nosso amigo. Se Geórgio por qualquer motivo deixava de vir, Ninha também faltava ou se mostrava inconsolável. Muitas vezes ela traía pequenos incidentes da vida privada de Geórgio, o que nos divertia muito, e a ela não era muito agradável. Ninha não sabia ser discreta. Não deveis contar essas histórias, Ninha, disse severamente Geórgio. Num dia em que ela nos fez a descrição de uma sua entrevista com certo jovem, contra a qual Ninha mostrava-se muito ciosa.
Por que não, quando é verdade? Replicou ela. É possível, mas não é bonito para uma menina vir contar essas histórias e dizer aos outros o que os não pode interessar. Não se deve fazer coisas das quais se tem vergonha de falar. Foi o que Stanford ensinou a Ninha. Apesar da sua descrição, Ninha não permitia que fizéssemos observações pesadas sobre os atos de Geórgia. Parecia que ela aceitou e considerava qualquer reflexão feita por eles. Fiel amiguinha, alguns anos depois, a senhorita F. para nós irmos assentar à cabeceira de Geórgio, que estava moribundo. Eu acabava tristemente de escrever uma carta sobre o dia. Obrigado, disse ele. Isso mesmo. Isso vai mesmo assim. Vou procurar assinar. Ninha, é gentil. Eu fixava ansiosamente impressionado pela sua expressão alegre. Cara, Ninha, não. Ele, notando o nosso ar inquieto, acrescentou: Querida menina, estou fatigado e vou ver se durmo um pouco. Cerrando os olhos, ele adormeceu com um sorriso feliz, mostrando em seu semblante uma expressão de paz. Tivemos medo de que fosse esse o seu último sono, quando despertou, lançou um olhar ansioso ao redor de si. Depois deteve-se a fixar o espaço no ponto onde anteriormente tinha visto a sua amiguinha, e então sorriu, fazendo um pequeno sinal de satisfação. Pronunciou seu nome muitas vezes nas horas que se seguiram. Ela vai fatigar-se de tanto esperar, disse ele. Nunca o seu espírito se distraiu desse pensamento. Sabia que uma grande mudança o esperava, e a presença de Ninha parecia dar-lhe coragem. Falou-nos doce e calmamente durante a hora que procedeu à sua morte. Em suas últimas pensa em nossas primeiras experiências, quando neófitos ainda, comunicações como as de Ninha, quão pouco sabemos, quão pouco suspeitávamos que a pequena visitante invisível seria uma das mais preciosas que todas as consolações, seria um dia mais preciosa que todas as consolações da igreja dos sacerdotes, animando e iluminando o caminho de um dos nossos através do vale da sombra e da morte. Também outro espírito fez-se conhecido e amado do nosso pequeno circo. Chamava-se Felicia Owen e era uma jovem inglesa, com cerca de 20 anos, calma, simples e reservada, que foi instruída em uma escola católica do escrevia sempre quando eu velava junto ao leito do Geórgio moribundo. Como ela estivesse e não verdade. Conhecida como médio, a preferir tratar do assunto por mim ignorada. Eu não possuía um mínimo dom de escrever, incomodava se tentasse. Ficava muitas vezes satisfeito quando, por sua dava motivo à suspeita de que uma jovem com menos de 20 anos pudesse ser. Às vezes minha mão escrevia com rapidez e firmeza durante 2 horas, sem se deter, enquanto eu vigiava o papel gradualmente coberto de letra miúda e cerrada de Stanford, da escrita larga de Walter, e com a mão esquerda preparava as novas folhas de papel necessárias. Algumas vezes eu lia as frases à medida que elas iam sendo formadas pelo lápis, mas geralmente, quando me interessava ou apaixonava pelo que ia seguir, a escrita tornava-se incoerente, palavras eram omitidas, outras mal empregadas, e o sentido tornava-se ininteligível. Meu braço e meu ombro ficavam tão doloridos que me sentia quase mal, mas eu começava a apreciar muito as comunicações para não suportar com paciência e mesmo com satisfação esses incômodos. Pelas sensações da minha mão e do meu braço, pude muito depressa distinguir os diferentes espíritos, cada um dos quais parecendo ser visto do lápis de um modo distinto. E Stanford causava-me menos sofrimento que qualquer outro, ainda que escrevesse muitas vezes durante um tempo mais longo. Em certas ocasiões, um estranho tentava escrever por minha mão, como se a influência operasse por baixo da minha mão,
Neste caso, precisávamos ler a escrita refletida no espelho. Nossos visitantes mais assíduos eram os 5 de que já falei, salvo quando, afrouxando nosso exclusivismo, permitimos a alguma pessoa estranha tomar parte na sessão. Invariavelmente, então, havia uma nova adição ao nosso ciclo de espíritos. Walter fazia o papel de mestre de cerimônias e introduzia o hóspede invisível. Muitas comunicações interessantes foram-nos assim dadas, porque acontecia frequentemente que o assistente terreno era um estranho para a maioria dentre nós, e nada sabíamos sobre ele e seus negócios. Essas visitas acidentais interrompiam mais ou menos os nossos processos habituais, mas não poderíamos dizer se isso era a consequência da vinda de novas influências espirituais, ou se provinha da curiosidade assaz natural ou do ceticismo também natural dos assistentes novos. Certas pessoas pareciam trazer consigo uma recrudescência de força e outras só com a sua presença paralisavam as manifestações. Uma dama que insistentemente havia pedido para ser admitida em nossas reuniões obteve uma vez o convite para vir. Íamos precisamente realizando uma série de experiências bem-sucedidas porque nos haviam prometido um fenômeno especial. Tomamos os nossos lugares habituais, ficando a dama estranha colocada à minha frente. Esperávamos por muito tempo e com grande desapontamento. Nossa mesa não deu indício algum de querer mover-se. Não se conseguindo obter nem mesmo um traço de lápis, inutilmente cantamos e tocamos piano. Amigos invisíveis. Nenhum das sensações penosas, espécie de ferroadas e mordidas vindas de pontos diferentes. E um ou dois dentre nós experimentavam o sentimento desagradável de ter o rosto e as de aranha. Finalmente, depois de 2 horas de espera, levantamos a sessão de suas expressões de pesar pelo insucesso. A dama disse com um ar de triunfo: "Vou-lo direi. Eu pedi a Deus sem cessar durante a noite inteira que nos livrasse do poder de Satanás e impedisse as suas manifestações enquanto eu aqui estivesse. Não tiveste e ficai certos de que jamais as terei. Se orardes, como eu fiz, a fim de serdes protegidos contra as tentações do espírito maligno, pois podeis estar certos de que essas manifestações vêm do diabo. Do contrário, apesar das minhas preces, as tereis obtido esta noite." Não encontrei de pronto um argumento para responder-lhe. Essa dama tinha filhas de mais idade que eu e era esposa valorosa, séria e ativa de um pastor protestante, cujas opiniões religiosas eram muito acatadas e que se julgava com o dever de vigiar a moral das pessoas de seu conhecimento. Ela desconfiava muito das nossas experiências e não tinha hesitado em nossas conversações a tal respeito. Em me exprimir a convicção de que estávamos sendo vítimas das ciladas do diabo. Por isso, esse primeiro insucesso em nossas experiências, a explicação que essa dama nos deu desgostaram-me consideravelmente. E eu com alguma consternação, admiti o pensamento de ter atraído a majestade luciferiana para o meio de nós. Entretanto, depois de havermos discutido os prós e os contras das opiniões da senhorita S., lavramos a sentença, não provado, e decidimos continuar os nossos estudos e esperar maiores desenvolvimentos. Eu não sabia então como hoje que a arma poderosa pode ser a vontade e quanto um elemento antagônico pode ser prejudicial ao êxito dessas experiências. Tínhamos de aprender tudo isso. Mais tarde pudemos responder com um sorriso às afirmações daqueles que consideravam o diabo tão grande e Deus tão pequeno. Então éramos nocivos e facilmente intimidáveis. Graças a Deus tivemos a coragem de prosseguir e fazer a maior colheita. A ciência e o retrato dos espíritos. Dos céus a providência em nossos peitos, generosa, implantou-nos a vontade de estranhas coisas novas procurando, irmos sempre sem tréguas, perlustrando as sagradas moradas dos perfeitos no cio inesgotável da verdade. A quem side
porque reunimos-nos na obscuridade. A sessão tinha começado em pleno crepúsculo e quando chegou a noite ninguém propôs que se acendesse a luz. Vindo-me a ideia de olhar para a parte mais sombria da sala, pareceu-me aí ver uma curiosa nebulosidade luminosa, perfeitamente distinta da obscuridade. Observei-a durante 1 ou 2 minutos sem ela dizer, perguntando a mim mesma de onde poderia aquilo originar-se. Supus que fosse algum reflexo do lampião da rua, mas apesar de nunca o ter notado anteriormente. Enquanto eu a observava, a nuvem luminosa pareceu condensar-se, tornar-se compacta e enfim revestir-se a forma de uma menina, iluminada como se fosse pela luz do dia. Luz que não vinha de fora, mas do seu próprio interior. A obscuridade da sala servindo de funda e pondo em relevo cada contorno e cada um dos traços da figura. Chamei a atenção dos outros para essa estranha aparição e fiquei muito surpreendida quando eles declararam nada a ver, nem a menina nem a nebulosidade. Como é estranho, disse eu. Vejo tudo tão claramente que ele poderia fazer o retrato se tivesse papel e lápis. Aqui os tendes, disse a minha vizinha mais próxima. E recebendo os objetos, comecei apressadamente a esboçar a cabeça, os traços e as espádulas da pequena visitante, que parecia compreender muito bem o que eu fazia. Creio que é Ninha, observei. E logo a criaturinha fez um vivo sinal afirmativo com a cabeça. Comecei a rir-me, a exprimir o prazer que experimentava com o meu trabalho, o qual contemplei com algum orgulho. Não achais parecido? Perguntei ao Sr. F., meu vizinho. É difícil julgar na obscuridade, respondeu ele. Acendamos a luz e então veremos. Foi então que me lembrei de que nos achávamos em completa escuridão, e pensei que tinha dormido e sonhado com a criança luminosa, e com semelhança do meu desenho, eu segurava nervosamente o papel, temendo que a luz das velas viesse a cair numa folha em branco, mas não. O desenho ali estava, eu não sonhara. O rosto de Ninha sorria-nos no papel, como me tinha sorrido no meio do seu recanto sombrio. Eu lhe havia apanhado os traços com muita habilidade e estava orgulhoso com o meu trabalho. Admito perfeitamente que tenhas visto a menina, observou alguém. Mas não posso compreender como pudeste esboçar o seu retrato na obscuridade. Eu mesmo não podia compreender. O que sabia era que, para mim, não tinha havido falta de luz. Vi a criança, o papel e o lápis, sem pensar em outra coisa. Nesse curto momento, não estava seguro de coisa alguma. Tinha necessidade de olhar para o desenho, a fim de convencer-me de que tudo aquilo não era um sonho. Essa nova fase da minha mediunidade foi uma fonte de alegrias para mim. Com isso cresceu o meu interesse pelas sessões noturnas. Pedíamos aos nossos amigos espirituais que tomassem posição para serem retratados, e nos assentávamos munidos de papel e lápis. Quando chegou o verão, tornou-se necessário sombrear as janelas, e observamos que as formas luminosas eram tanto mais distintas quanto mais completa a obscuridade da sala. Essa foi pelo menos a minha opinião, porque os outros continuavam na sua obstinada cegueira, nunca se apercebendo da presença dos nossos hóspedes. Reprodução da fotografia de um desenho a pastel com firmas na parte inferior. Durante alguns meses, os nossos trabalhos limitaram-se à confecção desses retratos. Muitas vezes conseguia esboçar muitas formas em uma só noite. Se algum estranho assistia às nossas sessões, quase sempre também apareciam espíritos estranhos, cujos retratos eu conseguia às vezes fazer. Em geral, esses esboços eram imediatamente reconhecidos e reclamados pelos amigos desses espíritos. Conservei alguns que não foram reconhecidos. Stanford, Walter, John Harrison e Ninha foram os seus primeiros a se deixarem retratar, e os seus retratos são o meu tesouro mais precioso. A notícia dessa fase particular da minha mediunidade espalhou-se logo, e achei muito contrariado pelas visitas e correspondências de todos os lados. Solicitava-me retrato de amigos perdidos.
julgando que bastaria eu cerrar os olhos e empreender a obra para poder fornecer desenhos. De diferentes países chegaram cartas implorando meu auxílio, suplicando a remessa do retrato de algum filho desaparecido. Tentei satisfazer a todos, mas, salvo raras exceções, não fui bem sucedida. Entre outras, recebi uma carta do Egito, enviada por um espírita húngaro que costumava nas sessões em sua casa obter comunicações de um filho amado já falecido. Meu filho disse-me, escreveu ele, que se eu vos enviasse um pequeno objeto que lhe houvesse pertencido, seria capaz de tornar-se visível a vós, dando-vos a faculdade de retratá-lo. A carta era acompanhada de um lencinho de seda que conservei na mão durante a sessão seguinte. Esperei com paciência o fato prometido, mas nada vi por muito tempo. Depois desenhou-se fracamente no fundo escuro o contorno da figura de um soldado. Não era o que eu esperava, mas na falta de outra coisa tracei apressadamente o contorno dessa aparição. A figura, porém, desaparecera antes que eu pudesse fazer mais, e o desenho ficou por acabar. Durante muitas semanas segurei nas sessões o mesmo lenço. Nada obtive. Um dia alguém me perguntou: sabeis que idade tinha um filho desse homem? Eu ignorava. Não será possível que ele seja esse jovem soldado que começaste a retratar? Eu não tinha pensado nisso, acreditando sempre que se tratasse de um menino. Escrevi, pois, ao pai, pedindo-lhe certos detalhes, mas não obtive resposta. O retrato incompleto do jovem soldado ainda se conserva no meu álbum, até que seja reclamado. Um dos retratos desenhados na obscuridade, em cuja concepção foram gastos aproximadamente 30 segundos. Esses retratos não foram procurados. Enquanto me ocupava em retratar por esse meio os habitantes do outro mundo, pensei na imperfeição dos meus trabalhos e deliberei passar 1 ou 2 horas por dia a desenhar, a fim de fazer progredir o meu pequeno talento. Trabalhei nisso seriamente por muitos meses, mas coisa estranha, à medida que eu aperfeiçoava meu trabalho, diminuía a minha faculdade de distinguir as formas luminosas. Finalmente tornou-se para mim uma raridade a obtenção de qualquer retrato. E esse trabalho pareceu afetar os meus nervos, produzindo-me violenta dor de cabeça, que continuava ainda por 1 ou 2 dias depois da sessão. Contrariada, fui, portanto, obrigado a abandonar os meus ensaios. Em algumas ocasiões, esse dom foi passageiramente restituído, podendo eu, durante semanas, retratar os espíritos, mas depois sentia-me exausta por dias inteiros. Por isso, ainda que estivesse sempre nas sessões munidos do material necessário, não tinha a ideia de servir-me dele. Nessa época, nosso ciclo sofreu algumas modificações. Muitos dos seus membros deixaram a cidade, outros retiraram-se da Inglaterra e novos assistentes tinham vindo reunir-se ao redor da mesa. Restava apenas pequeno número dos antigos assistentes que, desde o começo das nossas experiências, nunca abandonaram os seus lugares. Nossos estudos entraram em nova fase com a chegada de um novo visitante, impelido pelo desejo de obter um retrato, ou pelo menos de estar presente à execução de um dos meus desenhos. Era o Sr. Barcas, um homem conhecido, uma verdadeira celebridade. Ele possuía conhecimentos variados, era amigo das artes, observador inteligente e consciencioso, tendo grande e filantrópico interesse no progresso da classe operária. Havia fundado em Newcastle uma galeria artística, um salão de conferência e uma biblioteca, e não se cansava de tentar tudo aquilo que fosse possível para atrair-lhes concorrência e animar a instrução. Além disso, fazia frequentes dissertações públicas sobre os assuntos da atualidade. Essas dissertações por área do que fosse um assunto interessavam sempre, devido ao modo pela qual eram feitas.
Logo que ele ocupava a tribuna, o grande salão de conferência enchia-se de um público atencioso e inteligente. O Sr. Barcas, membro da Sociedade Geológica, era espírita. A ninguém buscava impor sua fé na existência de um mundo espiritual, mas apesar da sua reserva, suas crenças eram muito conhecidas por todos. E à vista da sua qualidade de homem considerado, muitas vezes o ridicularizavam de um modo pouco agradável. O que ele percebia com inalterável bom humor. O que ele recebia com inalterável bom humor. Passou a fazer parte do nosso pequeno grupo, na esperança de ver alguma coisa de novo. Mas durante muitas sessões nada veio satisfazer-lhe, afinal, de improviso, pude ver e fazer o retrato de uma dama idosa que se dizia sua parenta. Ele, entretanto, não a reconheceu senão por seu modo de trajar, dizendo que podia ser o de sua avó, de quem conservava muito fraca lembrança. Numa dessas sessões, atento ao que pudesse vir, o Sr. Barcas disse que pretendia fazer 12 conferências em um grande salão da vizinhança. Pela conservação que se seguiu, compreendi que essas conferências eram destinadas a vulgarizar conhecimentos científicos no seio do povo. Na primeira ia tratar da eletricidade, seus usos e aplicações, ou coisa semelhante. O Sr. Barcas expôs os pontos que tentaria demonstrar aos seus ouvintes por meio de experiências práticas. Falou das diferentes teorias que têm sido emitidas para explicar esses diversos fenômenos. Durante essa conservação, que segui atenta, mas silenciosamente, conservando na mão um lápis por cima de uma folha de papel de desenho, eu estava pronto para retratar o espírito que se apresentasse. Senti minha mão tornar-se fria e entorpecida. Depois o lápis escreveu e lemos estas palavras. Podereis saber quais as teorias particulares que pretende sustentar e popularizar? Pergunta. Essa pergunta é dirigida a mim, segundo suponho, disse o Sr. Barcas, olhando-me risonho. Interessai-vos pelo assunto? Não, sim, não sei, respondi. Não sou eu quem vos interroga, é Stanford. Bem, disse o Sr. Barcas, se isso tem interesse para o Sr. Stanford, conversarei com ele de boa vontade. Seguiu-se uma longa explicação das diferentes teorias. Seus méritos e defeitos, terminado por uma exposição do Sr. Barcas acerca das suas opiniões pessoais, dos motivos que o induziam a adotá-las. Eu havia tentado seguir esses desenvolvimentos com atenção, porque o expositor parecia dirigir-se a mim, mas não tardei a perder-lhes o fio, completamente atrapalhada pela repetição dos termos técnicos, cuja significação eu compreendia tanto como o hebraico. Logo que ele terminou, a minha mão escreveu com clareza a resolução seguinte: estais iludido, enquanto não avançardes mais em vossas experiências, elas parecerão sustentar a vossa teoria. Mas adiantai-vos, fazer as experiências que, se assim permitirdes, desejo propor-vos, e reconhecereis que as vossas teorias nem mesmo merecem discussão. Pareceis estar muito forte nesta matéria, disse o Sr. Barcas. Talvez pudesses instruir-me em vez de dar-me simples indicações. Pouco sei, retorquiu Stanford, mas tenho lido muito e experimentado bastante, por isso o assunto interessa-me sempre. É possível que eu tenha notado certas coisas que escapam a vossa atenção e vice-versa, e julguei-me muito feliz se puder. Julgar-me-ei-me muito feliz se puder auxiliar-vos de qualquer modo. Com certeza essa inversão de papéis era uma coisa inesperada para o nosso amigo. Suponho que todos nós sentimos um tanto escandalizados diante dessa fria superioridade de Stanford, porque nenhum de nós teve o pensamento de duvidar dos conhecimentos científicos do Sr. Barcas, ou da exatidão das teorias por ele sustentadas. Ao mesmo tempo, sentia-me, ainda que sem manifestá-lo, fortemente arrastado em favor de Stanford, e desejava saber como ele se sairia com a honra dessa situação. Imagino que o mesmo sentimento preocupava os outros membros do nosso grupo, porque quando, depois de 3 horas de discussão, o Sr. Barcas disse a Stanford: pois bem, meu amigo, vou seguir o vosso conselho, escolherei outro assunto para a minha conferência, farei as experiências que me sugerir e verei o que daí resultará. Uma grande satisfação patenteou-se nos semblantes e nas palavras dos assistentes. As nossas sessões tomaram um caráter totalmente diverso. Depois de ficar assim reconhecida a competência de Stanford em matéria científica, o Sr. Barcas, surpreso por ver a sua ciência em falta, falou do assunto aos seus amigos, que, embora não fossem levados por esse fato,
e se interessarem pelas manifestações espíritas, não estavam menos curiosos de ver uma jovem de educação vulgar discorrer com competência sobre as ciências naturais e assinalar os sofismas contidos nas proposições apresentadas por sábios. Esses senhores pediram permissão para assistir às nossas sessões semanais e geralmente apresentavam-se munidos de uma longa lista sobre assuntos científicos, evidentemente arrolados para embaraçar-me. Stanford manifestou-se tranquilo e escreveu: sentirei satisfação se puder prestar-vos algum serviço, mas estabeleçamos ordem em nosso trabalho. Estudemos cada assunto por sua vez. Podereis dizer-nos quais os que vos são mais familiares? Não sou especialista em matéria alguma, mas, como vós, li um pouco a respeito de tudo. Se indicardes os assuntos que desejarem aprofundar, eu vos direi se estou ou não no caso de discuti-los. Pois bem, propomos que disserte sobre a luz. Muito bem, e depois? O som, a acústica, a música e a harmonia. E depois? Se discutirmos tudo isso, receamos abusar da vossa paciência. Se, porém, assim não for, acolheremos em seguida outros assuntos. Escolheremos em seguida outros assuntos. Começou então um debate que se prolongou por muitos meses. Como Stanford havia sugerido, as questões só eram aceitas quando se referiam ao assunto da presente sessão. Acontecendo, porém, que a discussão de uma mesma matéria se prolongasse às vezes por muitas noites. O questionador, no intervalo das sessões, correspondia-se com outros sábios do país, no intuito de verificar as explicações de Stanford e de colher ao mesmo tempo materiais para apresentar novas objeções. Quanto a mim, não tomara o grande interesse dessas discussões, a não ser pelo ardente desejo que tinha de ver Stanford mostrar-se capaz de lutar com tantos homens ilustrados e sequiosos, como me pareciam, de provar sua própria superioridade intelectual. Eu não compreendia os termos técnicos ali constantemente empregados, e às vezes perguntava a mim mesmo se eles eram mais bem compreendidos pelos interpelantes. Geralmente, durante essas sessões prolongadas, divertia-me em estudar o jogo da fisionomia das diversas pessoas sentadas ao redor da mesa e em meditar sobre o número considerável de conhecimentos que elas aí adquiriram. Um desses senhores tinha um ato de cerrar os olhos como se estivesse totalmente absorto em algum importante problema científico. Uma noite, quando minha mão escrevia certa resposta às ais longas, ouvimos ao lado desse profundo pensador um roncar característico que me fez dar uma risada, e foi grande a dificuldade que tive para conter-me e continuar a escrever. Muitas vezes Stanford assim respondia: não sei, mas vou receber informações e já vos trago a resposta. Havia então suspensão da escrita durante alguns minutos. Depois o lápis começava a mover-se e respondia à questão. Às vezes Walter ou Ninha enchiam esses intervalos com as suas observações pilhéricas, com reflexões sobre a aridez da matéria em discussão, admirando-se de acharmos gosto nisso. Às vezes também me era possível esboçar o retrato de algum dos nossos visitantes espirituais, mas isso era raro. Em geral, eu saía das sessões excessivamente enfastiado e totalmente exausto. Minha saúde não era boa. Cuidados e desgostos domésticos feriram-me duramente, e se não fosse o interesse imenso que tomei por essas sessões, eu teria cedido à tentação de abandoná-las por algum tempo. Não tive, porém, a coragem de fazer baquear as numerosas esperanças dos meus amigos e resistir tanto quanto minhas forças permitiram. Os 4 assuntos precedentes indicados foram por muito tempo objeto de discussões. A propósito do som, Stanford descreveu em seus menores detalhes um aparelho capaz de transmitir as ondas sonoras a distâncias ilimitadas. Esse aparelho, dizia ele, bem depressa será conhecido no mundo inteiro. Tal declaração foi cortesmente acolhida, como era de nosso costume. E um dos assistentes, falando depois do aparelho, disse: quem mais viver, mais coisas verá. Não tivemos necessidade de viver muitos anos para vermos espalhados pelo mundo inteiro o telefone descrito por Stanford. Outra invenção cujo aparecimento nos anunciou foi a de um aparelho ao qual denominou desinografo, e cuja utilidade consistia em reproduzir numa parte do globo, por meio de combinações elétricas, os caracteres de escrita de uma pessoa, que uma pessoa fizesse no papel colocado na outra parte. Por esse meio, desenhos e planos poderiam ser fielmente transmitidos de um a outro extremo do mundo. Decorreram 25 anos depois dessa predição,
mas o aparelho só apareceu nestes 10 últimos anos e ainda não é conhecido e aplicado no mundo de um modo geral. Meu caro Stanford, disse uma noite o Sr. Barkas, já esgotamos todo o nosso cabedal de conhecimentos, questionando-vos. Não podereis indicar-nos algum outro assunto interessante para o objeto da discussão? É a voz que isso compete, respondeu Stanford. Não conheço nenhum assunto que possa ser de interesse geral, disse o Sr. Barkas, com um sorriso que me fez pensar no meu vizinho dorminhoco. Mas conto entre os meus amigos um doutor em medicina que sempre me está pedindo para travar relações convosco. Talvez ele tenha algumas questões de interesse a propor-vos. Sereis felizes estando na companhia de qualquer dos vossos amigos. Por esse modo, o médico veio e escolheu a anatomia para objeto da conversação. A discussão prolongou-se por 1 ou 2 noites e pareceu despertar grande interesse, rivalizando o médico e Stanford no emprego de expressões e termos latinos. Depois dos ossos foram discutidos os nervos e aí Stanford pareceu levar vantagem. Uma vez ele deteve-se bruscamente no meio de uma frase dizendo: esperai um instante, vou consultar um dos meus amigos sobre esse ponto. Ele conhece isso melhor do que eu. Durante meia hora, Walter entreteve-nos imitando de um modo chistoso o governador e fazendo uma dissertação científica acerca das propriedades do ar. Aqui ele dava o nome de oxídro nitro amoníaco. Oxídro nitro amoníaco. Questionando sobre a significação dessa palavra, disse-nos: quando trato de assuntos científicos, prefiro servir-me de nome científico, querendo evidentemente meter a bulha um médico cuja conversação era quase inteligível para o comum dos espíritos, tal o uso excessivo que ele fazia dos termos técnicos. Depois de uma ausência de meia hora, Stanford voltou cheio de informações e recomeçou a discussão sobre as funções de certos nervos. Willis, disse-me, começava ele, quando o médico que ia lendo as palavras à medida que era formado no papel, interrompeu bruscamente. Willis, falais do grande Dr. Willis, autoridade reconhecida em tudo que se refere ao sistema nervoso e ao seu funcionamento? Sim, creio que é considerado como uma autoridade. Foi por isso que eu consultei. Ele disse-me que certos nervos do cérebro recebem denominações tiradas do seu nome. Admirável, brandou o médico. E pareceu-me que a partir desse momento seu respeito para com Stanford cresceu extraordinariamente. Quanto às questões musicais momentaneamente abandonadas por não conhecermos alguém suficientemente habilitado para sustentar uma discussão, julgamos-nos felizes quando excitamos o interesse do Sr. William Hay, organista distinto e muito apreciado. Eu havia feito parte de seus coros como discípulo e tinha por ele muito respeito e afeição. Como já o disse, nunca estudei música, voltando-lhe um interesse muito superficial. E por isso a discussão não me prometia grande gozo. Stanford declarou que não era um músico de execução, porém que tinha lido alguns livros sobre a teoria da música, que fosse ou não músico executante. Mostrou logo um conhecimento da matéria mais profundo que a do Sr. Hay, o qual declarou que escreveria a alguns dos seus amigos para ter as suas opiniões e conselhos antes de voltar à discussão. Stanford concordou e na semana seguinte o Sr. Hay trouxe-nos uma longa carta de Sir Julius Benedict, com explicações todas favoráveis a Stanford em relação a questões discutidas. Os assuntos de música, de harmonia nos diferentes modos, de construção de órgãos e outros instrumentos de música pareciam intermináveis. Apesar de meu desejo muito natural de conservar-me cortês e condescendente com os bons amigos que seguiam essa discussão com tão grande interesse, começava a sentir-me terrivelmente fatigada e minha saúde, que nunca fora boa, e arruinar-se de todo sob a ação dos cuidados diversos que pesavam sobre meus ombros. Segundo toda a probabilidade, Stanford viu que eu tinha necessidade de repouso e no fim do ano, consagrado aos problemas científicos, declarou que era preciso interrompê-los por algum tempo, podendo-nos recomeçá-lo mais tarde. Um dos assuntos dos estudos propostos, a química, não tinha ainda sido discutido por falta de interlocutor assaz preparado na matéria.
Sr. Barcas fez notar que, aprovando a ideia de Stanford para dar-me algum repouso, lamentando muito não se haver tratado anteriormente desse assunto, tanto mais que um químico então muito conhecido, o Sr. T. Bell, acabou de pedir seriamente uma conferência com Stanford. Este, porém, foi inexorável e o Sr. Bell teve de esperar, visto que a saúde da médium era coisa mais importante que a discussão de qualquer questão. Por isso, nada mais se tinha a dizer. O Sr. Barcas terminou a série de suas conferências tratando das recentes experiências psicológicas. Nessa última conferência, sem declinar o nome dos assistentes de nossas sessões, ele tornou público o que ele chamava respostas extraordinárias dadas a questões científicas por uma jovem de educação vulgar. Não fiquei lisonjeado com essa apreciação da minha educação, mas vencendo o sentimento de despeito que me feria, não pude deixar de confessar que no domínio dos assuntos que tinham se tratados, a minha educação era realmente muito limitada. Não tinha, pois, o direito de ofender-me com a observação. Todos os manuscritos das sessões, se bem que me pertencem, estiveram em poder do Sr. Barcas para publicá-los resumidamente. Depois da sua morte, esses manuscritos foram-me restituídos, mas ao mesmo tempo pediram-me para não os publicar e não fazer aparecer o nome dele nessas questões. Por isso não fiz alusão senão ao que ele mesmo publicou as nossas sessões, ou pelo menos aquilo que já se achava no domínio público. Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.